Nós queremos saudar esta igreja no seu cinquentenário, trazendo a saudação da Igreja Mãe. É uma alegria, um privilégio, para mim, duplo privilégio, não apenas como um dos pastores da primeira igreja, mas também como presidente da Assembleia Geral da nossa igreja, participar dessa data tão importante. Que Deus esteja abençoando, consolidando e, sobretudo, frutificando o trabalho desta igreja, lembrando-se sempre que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Deus assim continue a abençoá-los. Eu estou acompanhado da dona Ruth, que já me acompanha há uns 39 anos, né? Esse negócio de me acompanhar aconteceu que tem 3 filhos, né? E 2 netos, né? Os quais tem sido a nossa alegria. Recentemente eles mudaram, os netos mudaram para Curitiba, e a gente fica aqui com o coração na mão. Mas sempre é uma alegria, um privilégio os netos acrescentam na nossa vida. Eu espero, né, estava ali fazendo plano para estar aqui no centenário. Não sei se plano a gente faz, né? Os irmãos com certeza estão fazendo planos também, né? Está aqui no centenário. Se Deus permitir, a gente chega, né? Se não permitir, os que estiverem aqui vão se lembrar desse momento e agradecer ao Senhor. Isto é, se Jesus não voltar antes, né? Essa é a nossa esperança também. Muito bem, nós lemos um texto, talvez os irmãos estejam perguntando, um texto tão estranho, tão diferente, né? Para um aniversário de igreja. Esse episódio que nós lemos, ponto de partida para a nossa reflexão nesta noite, é um episódio na história de Davi, que desde jovem Deus o chamou, e nas suas lutas, nas suas intervenções, nas suas atividades, Deus foi abençoando, foi tendo vitórias. Isso despertou a inveja e a ira por conta do sogro. O pessoal diz que às vezes que é a sogra que pega no pé do genro, né? Mas aqui é o sogro, né? É o sogro que está pegando no pé do genro. E a intenção de Saul, o relacionamento de Saul com o genro, não é apenas alguns desacertos, alguns conflitos. O problema que é mais sério. Saul tentou matá-lo várias vezes, né? E a intenção de Saul realmente era séria, no sentido de tirar Davi do cenário. E por conta dessa perseguição, então, que Davi está se escondendo, que Davi, então, está se refugiando nesta caverna de Adulão, né? E quando ele está refugiado lá, então, outras pessoas, de acordo com o texto bíblico, cerca de 400 homens endividados, amargurados, ressentidos, pessoas que perderam provavelmente os seus bens por conta de dívidas e impostos, e insatisfeitos com o governo de Saul. Esses homens então procuram Davi, porque sabem que Davi é um perseguido do rei, e Davi é um líder militar habilidoso, valente, e eles percebem que Davi tem uma liderança, e certamente se aproximam de Davi, na esperança que Davi os organize, os lidere. Provavelmente a primeira intenção aqui é de constituir uma quadrilha, um comando vermelho da época, para que pudessem se rebelar e atacar os bens, as possessões de Saul, como retaliação, talvez experiências que eles estavam passando. Mas é interessante o desenrolar da história, aqui é apenas o início. O desenrolar da história não aconteceu isso. Esses 400 homens que tinham intenções nada amigáveis, que tinham uma expectativa ruim
uma expectativa negativa. Esses homens se aproximaram de Davi, mas Davi transforma essa expectativa negativa, e este seria um bando, que seria uma possível quadrilha, este aglomerado de pessoas revoltadas, amarguradas, insatisfeitas, endividados. Davi transforma esses homens em um exército disciplinado, vitorioso, abençoado. E aqui então ele vai constituindo as bases daquilo que seria o seu governo mais tarde, quando Deus o coloca na posição de rei de Judá e de Israel. Essa foi uma longa caminhada. Davi faz esta reversão, muda essas expectativas. As pessoas se aproximam com uma expectativa e Davi é capaz de reorientar, de redirecionar, de mudar essas expectativas. E Davi faz isto, se nós lemos o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, fazendo algumas coisas muito importantes. A primeira delas é o exemplo. Ele teve 2 oportunidades, a chance de se vingar de Saul, mas ele não fez. Ele podia, Deus o entregou, estava nas suas mãos. Ele podia ter matá-lo, e seria perfeitamente justificável que Davi tivesse matado aquele que o perseguia, aquele que o intentava de fato matá-lo. Saul não estava de brincadeira com Saul, mas Davi, nas 2 ocasiões, ele refreou a pressão, ele refreou o intento dos seus soldados, dos seus liderados, que se ofereceram inclusive para fazer o serviço sujo. Ele disse: não vou tocar no ungido do Senhor. Ele se pautou por princípios e não pelo comportamento alheio. Mas Davi também era um homem de oração, e se nós lemos o livro de 1 Samuel, nós vamos ver diversas ocasiões, quando Davi, em momentos decisivos, ele diz: e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Era um homem que tinha uma comunhão com Deus e buscava e primava por ouvir a direção de Deus para as decisões que ele podia tomar. E assim Davi foi bem sucedido, vitorioso no seu empreendimento. E o que isso tem a ver conosco como igreja? Aqui, Quinta Igreja, aqui em Sorocaba. Eu quero crer, irmãos, que esse texto nos ajuda a refletir a respeito da natureza da obra de Deus nas nossas vidas. Todos nós nos aproximamos da igreja com expectativas, às vezes errôneas. Muitos de nós temos expectativas inadequadas, inapropriadas a respeito de Deus e a respeito da igreja. E quando nos aproximamos e quando nos achegamos à igreja, nós trazemos conosco as nossas mazelas, trazemos conosco ideias distorcidas a respeito de Deus, da maneira como Deus nos trata, como Deus se relaciona conosco. Mas à medida em que vamos caminhando, à medida em que vamos andando e vamos aprendendo, estudando a palavra e convivendo uns com os outros, Deus, pela sua graça, vai transformando as nossas expectativas. Deus vai transformando as nossas histórias. Deus vai nos dando oportunidades de entender, de compreender o que Ele realmente quer de nós, de tal maneira que a semelhança daquele grupo de homens que tinham uma expectativa, são transformados num exército valoroso, disciplinado, abençoado, porque no convívio com pessoas abençoadas, Deus vai nos abençoar.
Na verdade, esta é a realidade da igreja. Esta é a realidade da igreja. Muito mais do que isso, é a tarefa da igreja, é a nossa missão. Na medida em que, no nosso convívio, na nossa prática, nos nossos exercícios, na nossa vivência da fé cristã, de transformar a graça de Deus numa experiência restauradora, numa experiência renovadora, numa experiência de transformação daquilo que trazemos conosco, daquilo que herdamos nos nossos descaminhos, das consequências, das sequelas que o pecado produziu no nosso coração. E Deus nos coloca na igreja, para que ali na igreja então sejamos moldados, sejamos ensinados, sejamos transformados, sejamos renovados, e a nossa vida também seja instrumento de transformação e de renovação. E aqui eu me valho do significado da palavra salvação. Nós usamos a palavra salvação e às vezes nós não atentamos para os seus múltiplos significados. E há um deles que eu prezo e vejo com uma amplitude muito significativa, que um dos sentidos da palavra salvação significa cura. Cura. Ou seja, Deus, quando nos salva, o projeto salvador, o projeto redentor, é, entre outros sentidos, libertação do pecado, libertação do estilo de vida, significa voltar-se para Deus, resgate, enfim, mas também significa cura. Ou seja, que Deus, no seu projeto, é um projeto de cura de todos nós. Cura de quê? Nós somos seres relacionais. O que isso quer dizer? Não existe um ser humano em si mesmo. Nós somos sempre seres em relação. Você existe por conta de um relacionamento. O que nós somos e aprendemos foram resultados de relacionamento. Tudo que nós somos é resultado de interações, de vivências, de experiências uns com os outros. Você fala português porque se ouviu português. Você fala sorocabanês porque você vive em Sorocaba. Então nós assimilamos uma linguagem. Mas nós não assimilamos apenas uma linguagem, nós assimilamos uma cultura, hábitos, estilos de vida, porque nós nos relacionamos uns com os outros. E é isso que nos constitui, é isso que nos molda, é isso que nos faz ser o que nós somos. Nós somos seres relacionais. E nós não existimos de maneira isolada. Nós só existimos em relacionamento. E nós somos feitos para nos relacionar. Deus nos criou para nos relacionar uns com os outros. Esta é a realidade humana. E nós dependemos uns dos outros profundamente. Nós não fomos feitos para a solidão, nós somos feitos para o relacionamento. Mas ocorre que nos relacionamentos entrou o pecado. E o pecado distorceu os nossos relacionamentos. Há enfermidades no nosso relacionamento. Há distorções no nosso relacionamento. Nós vemos o resultado do pecado. De repente uma pessoa mata a outra, o marido assassina a esposa, de repente uma esposa comete uma violência contra o esposo, o pai contra um filho contra o pai, contra o vizinho, contra o companheiro, enfim, há distorções no nosso relacionamento, que são resultantes do pecado. E os nossos relacionamentos têm pelo menos 3 eixos. Nos nossos relacionamentos existe uma dimensão chamada da verticalidade. Ou seja, nós nos relacionamos com alguém que está acima de nós. Todos nós somos filhos.
Então você tem pai e tem mãe. Se estão vivos ou não, mas você conviveu e convive com a figura da autoridade. Você trabalha, você tem um chefe, ou você é chefe. Você estuda, você tem professor. Você vive numa comunidade que tem regras, tem normas. Você dirige no trânsito, tem lá regras. E se você não obedece, você recebe um aviso da URBS, dali uns dias na sua casa, dizendo que você desobedeceu. Ou seja, essa é uma dimensão da verticalidade. Nós somos filhos, todos nós. Devemos respeito, obediência, devemos dar atenção a alguém, seja nossos pais, os nossos familiares, no nosso trabalho, na escola, na comunidade onde você vive. Nós devemos obediência. Ou estamos na posição de requerer obediência de alguém. Esta é uma dimensão da verticalidade. E que também se expressa no nosso relacionamento com Deus. Deus nos criou para sermos filhos. Mas o que o pecado fez com isso? Que nós nos rebelamos. E que nós rejeitamos a condição de ser filhos e filhas de Deus. Nós queremos ser o nosso próprio Deus. Nós queremos decidir a nossa própria história. Nós queremos fazer as nossas próprias escolhas. Nós queremos tomar o nosso destino na nossa própria mão. E nós queremos controlar a nossa vida. E constantemente nós estamos dizendo para Deus ou para as pessoas que estão ao nosso redor: não se meta na minha vida. Da minha vida cuido eu, cada um no seu quadrado. Essa é uma expressão da dificuldade do ser humano de lidar com a verticalidade, com a dimensão da obediência, com a dimensão da autoridade. Ou ele rejeita, ou ele é autoritário. Isso é sequela do pecado nas nossas vidas. Mas existe uma segunda dimensão, que é a dimensão da horizontalidade. Nós somos filhos ou somos pais, mas nós somos irmãos. Nós vivemos numa posição, e Deus nos coloca numa posição de igualdade, uns com os outros. E Deus nos colocou para viver nesta posição. Mas novamente aqui o pecado interfere, de tal maneira que este relacionamento, que para ser da igualdade, da solidariedade, da fraternidade, do respeito mútuo, ele se transforma num relacionamento desequilibrado, em que nós oprimimos uns aos outros, que nós machucamos uns aos outros, que nós assumimos posturas que não é de irmão e de irmã, mas muitas vezes é uma postura opressora uns com os outros, porque nós quebramos esta dimensão da horizontalidade para a qual Deus nos criou e nos colocou como seres iguais uns aos outros, sem distinção de raça, posição social, posição econômica, cultura, origem, história. Somos iguais, mas a gente insiste em dizer que a gente é mais igual do que os outros. É a distorção da horizontalidade. Existe um terceiro eixo do nosso relacionamento, que é o eixo do relacionamento conosco mesmo. É a interioridade, verticalidade, horizontalidade e a interioridade. É o relacionamento conosco mesmo. Nós nos relacionamos conosco mesmo. Nós às vezes nos xingamos, nós nos elogiamos, nós olhamos pelo espelho e pelo não, espelho meu. Alguém até disse, brincou, eu fiz essa pergunta e esse espelho até agora não para de falar. Como é que eu desligo esse boneco aqui, né? Mas a verdade é que nós conversamos conosco mesmo. Nós conversamos conosco mesmo. E alguns falam até alto, né? Estão andando na rua, estão conversando. Conversa com a gente. A gente, puxa vida, como é que eu fiz aquilo? Nossa, como é que eu fui insensato? Graças a Deus que eu fiz aquilo. Poxa vida, eu estou bem. Nós nos relacionamos conosco mesmo. Mas aqui, novamente, nesta dimensão, quando nós nos vemos, nos enxergamos, tem uma distorção do pecado. Que a gente se acha,
a gente pensa que a gente é a última Coca-Cola do deserto. Quando o sujeito pensa que ele é a última bolacha do pacote. Quando o cidadão ele pensa que só ele e as pessoas têm que se curvar diante dele. É uma distorção da relação consigo mesmo. Ou pode ser também uma relação que ele se subestima, que ele não se vê como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Ele se vê como um verme, ele se vê como um atrapalhado. E todos nós trazemos as nossas histórias de vida. Quando nós nos achegamos para a igreja, nós trazemos as nossas histórias de vida, os nossos medos, as nossas experiências de sofrimento, de abuso, as nossas experiências, às vezes sofridas, de autoritarismo, as nossas experiências, os nossos traumas que nos marcaram. São feridas da nossa alma, que quando nós chegamos para a igreja, nós trazemos isso. E às vezes nós pensamos que quando a pessoa se converteu, tudo isso desapareceu como um toque de mágica. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Eventualmente pode acontecer, porque Deus nos coloca na igreja para nós sermos curados. A igreja é este lugar de cura. A igreja do Senhor Jesus é este lugar que Ele desenhou para que ali, nos relacionamentos, à luz da palavra de Deus, eles vão sendo corrigidos. A relação com Deus, a relação com a autoridade, a dimensão da obediência, a dimensão da igualdade, da fraternidade, a relação conosco mesmo vai sendo trabalhada, vai sendo corrigida, vai sendo sarada. Porque a graça de Deus, irmãos, ela não se reduz à conversão. Ela não fica isolada lá na conversão. A graça de Deus aconteceu na minha vida no instante que eu me converti. Ali é a graça de Deus. Porque se não fosse a graça, você estaria envolto nos seus pecados, você teria sido destruído. Mas um dia pela sua graça, Ele olhou para nós e usou circunstâncias, usou pessoas, usou episódios, experiências, para nos mostrar e abrir os olhos que há esperança e que Ele nos ama. Mas a graça de Deus não se reduz ali. A graça de Deus não ficou localizada ali. A graça de Deus agora começa a trabalhar na nossa vida. E uma das dimensões da graça de Deus é que Ele nos coloca numa comunidade para vivenciarmos a graça, para experimentarmos a graça, para sermos objeto dessa graça de Deus, mas também para ser instrumentos dessa graça de Deus nessa comunidade. É por isso que Deus nos coloca na igreja. É por isso que o cristão precisa da igreja. É impossível ser cristão sozinho. Você viver a sua fé. A fé é uma experiência exclusivamente individual. Ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode crer por você. Ninguém pode entregar a tua vida nas mãos de Deus, exceto você mesmo. São coisas absolutamente individuais que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode ter fé no teu lugar. Mas a vivência da fé, a prática da fé, o exercício da fé, a aprendizagem da fé se dá numa vida em comunidade. Por isso que Deus nos coloca na igreja, e a igreja se transforma nesta comunidade de fé, onde as nossas expectativas, as nossas experiências, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas, às vezes, distorções a nosso próprio respeito, a nossa maneira errônea de se posicionar, de se relacionar, de tratar uns aos outros. Deus nos coloca na igreja para sermos curados. Nós somos salvos e estamos sendo salvos. E seremos salvos. Nós estamos nesse processo. Nós estamos nessa caminhada de cura. E isso deve fazer-nos considerar de maneira muito humilde
a cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: ninguém pense de si mesmo mais do que convém, porque vocês também estão no caminho, necessitando de cura, necessitando de ajuda. Todos nós estamos em algum ponto desta caminhada, necessitando da graça de Deus, necessitando da cura de Deus. E esta cura vem através dos nossos irmãos. Às vezes nós pensamos que a graça de Deus é uma questão puramente eu e meu Deus, eu e meu Deus. Mas Deus escolheu nos agraciar através de pessoas. Por isso que a graça de Deus tem olhos, a graça de Deus tem ouvidos, a graça de Deus tem boca, a graça de Deus tem mãos, a graça de Deus tem um sotaque. A graça de Deus se encarna. Isso é extraordinário, você saber que eu e você somos instrumentos, encarnação da graça de Deus na vida das pessoas que Deus colocou pela sua graça, para conviver com você, para andar com você, para se relacionar com você. Nós somos instrumentos da graça de Deus. A igreja é esse espaço onde Deus te colocou, ali para você ser tratado, curado, cuidado, aperfeiçoado, corrigido, ensinado, admoestado, exortado. Porque há coisas que você, por você mesmo, você nunca vai perceber a necessidade de mudar. Até que alguém amorosamente, graciosamente diga: meu irmão, você está errado. Às vezes é como um mau hálito, né? Quem tem não percebe que está com mau hálito. Mas alguém chega perto de você e diz: olha, discretamente, toma esse bombom aqui, que você está com mau hálito. Obrigado. Obrigado. Há atitudes que às vezes nós temos que ferem. Atitudes que às vezes despertam nas pessoas ira, rejeição. Atitudes nossas que às vezes despertam nas pessoas, às vezes faz elas lembrar de coisas, e aquilo afasta, bloqueia a comunhão. Mas alguém amorosamente tem que chegar e dizer: meu irmão, não é assim, não é assim. Você precisa mudar a sua maneira de viver, de pensar. Aquela palavra que você utilizou, aquele gesto, aquela sua atitude não faz bem. Você tem outras virtudes. Coloque em prática essas virtudes. Nós somos colocados na igreja para sermos ensinados a sermos um soldado, uma soldada valorosa do reino de Deus. Deus nos coloca na igreja para isso. Deus te tirou daquele teu estilo de vida que você vivia lá solto, sem uma direção, e Deus te coloca em uma comunidade para ali você ser abençoado. Por isso nós precisamos valorizar os relacionamentos, valorizar o ensino, valorizar a correção que vem daqueles irmãos e irmãs que Deus coloca no nosso caminho, que tem a responsabilidade espiritual de nos corrigir, de nos ensinar, de nos orientar, de nos instruir, para que nós possamos refletir a perfeita imagem do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio pertencer à igreja do Senhor Jesus. É um privilégio muito grande. Há pessoas que não pararam para imaginar, para avaliar quão grande é esse privilégio de pertencer à igreja do Senhor Jesus. Porque Deus te colocou aqui, nesta comunidade, ou na comunidade onde você faz parte, para que ali você seja instruído, trabalhado, aperfeiçoado, e você seja um cristão, uma cristã vitorioso em Cristo Jesus. E Deus assim quer nos ensinar, e Deus assim nos abençoe, para que a gente aprenda a valorizar a vida em comunidade e ver nos relacionamentos
a expressão da graça de Deus para com você, para comigo e para com todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.